Salve minha diretoria, aquela quarta-feira especial para você, um bom dia. Estamos aqui no Tomazão TV para atualizar as informações da dupla Repar. E amanhã já tem bola rolando, o Remo sem muito tempo que chegou de madrugada da terça-feira. Ontem fez regenerativo e apronta hoje. E tem boas notícias para o Leão, que tem aí a contratação do zagueiro Léo Coelho chegando nas próximas horas, deve se apresentar nesta quinta-feira. Bom, e o Paysandu, que vive a questão do jogo contra o Curitiba, jogo dificílimo contra o líder da competição, e o Novídeo vai falar aqui que o Paysandu tem condições de bater de frente com qualquer equipe da competição. O Paysandu tem que sair da zona da confusão e precisa pontuar. Escalação da equipe, o Claudinei sabe muito bem como armar o papão para enfrentar o Curitiba. A gente vai falar sobre isso a partir de agora, aqui no Tomazão TV. Então, chega junto, não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para fortalecer o conteúdo. Com 50 mil a gente faz o sorteio, estamos chegando aos 36 mil, já a gente chega aos 40, aí eu anuncio os prêmios. Com 50 mil eu faço sorteio. Parceria do Laboratório Amaral Costa com o Globo Esporte Magazine, para você que é inscrito aqui no nosso canal Tomazão TV. Vamos em frente? Tirar aqui o incômodo aqui. Começar falando do papão da Curuzu. O Paysandu que ainda vive o drama da questão da punição da Transferban. Coisa chata, hein? Pois é. E a diretoria do Paysandu trabalha nos bastidores, tem aí a tentativa de contratação de jogadores, mantendo no sigilo, fazendo o trabalho pontual para poder trazer mais 2, 3 jogadores para encorpar ainda mais o grupo, né? E ontem liberou o Kevin, lateral, que a gente já havia anunciado semana passada, e deve acertar com a Ponte Preta, um jogador que não estava sendo mais utilizado, e o Kevin segue o seu caminho no outro clube, deve ser a Ponte Preta. E esperando que o Paysandu resolva o problema da punição para poder anunciar as contratações. Pelo menos o Giovanni Moirer está apalavrado, só deve estar tudo acertado, mas só pode ser anunciado depois que a coisa for resolvida. O Paysandu foca, na verdade, esses dias, treina hoje, quarta-feira, e ainda tem amanhã, e amanhã já viaja para Curitiba, onde vai enfrentar o Coxa no sábado, que é o líder, atual líder da competição. Já eu falo da rodada, o Remo caiu uma posição, vai começar a 17ª rodada na 5ª colocação, porque o Cuiabá venceu o Amazonas ontem, mantendo o Amazonas na lanterna e o Paysandu na 18ª colocação com 15 pontos. Bom, o importante é que o Paysandu tem, na palavra do Novídeo, aqui para o torcedor, um grupo que está muito unido, que está muito fechado, jogadores que estão comprometidos com a causa, e o que o Paysandu tem que fazer é ganhar, independente do que aconteça nos outros jogos, fazer o seu papel, e esse é o momento em que o Novídeo fala sobre essa possibilidade do Paysandu realmente sair dessa situação incômoda que está, que é a zona da confusão. Novídeo, no Tomazão TV. Es un juego difícil, no sabemos de la posición que está o rival, mas nós vamos a fazer nuestro trabalho sin importar que eles estén primero, que hace 10 jogos que no sufren gol. Nós enfocamos en nós, en hacer nuestro trabajo y traer los 3 puntos. Pero para seguir trabajando más, ¿sabes? Es una incomodación que es dolorosa, mas sirve para hacer más, para trabajar más, para saber que con lo que estamos haciendo no alcanza y tenemos que hacer más, ganar más jogos y bueno, y seguir así. Puede porque nós trabajamos mucho, con entrenador nuevo, estamos agarrando su idea, su forma de trabajar, y yo creo que lo que nosotros hicimos podemos hacer mucho más. Todos los jugadores nuevos vinieron a sumar aquí, muy bons jogadores, y además, o mejor, son muy buenas personas. El grupo está fuerte, somos muy unidos, falamos mucho, entonces eso es muy importante para poder conseguir los puntos que necesitamos. Bom, com relação à equipe que vai jogar contra o Curitiba, a gente deixa um pouquinho mais para frente, para termos mais informações, mais subsídios.
A gente sabe que o Thalisson não vai jogar, mas há possibilidade de 3 zagueiros com o Luan, o Thiago e o Novídio, né? O Luan Freitas voltando na zaga. De repente, a gente já falou ontem, inclusive, com o Edilson, que está recuperado, e de repente Edilson e Heverson, 2 alas bem ofensivos, aí um meio-campo com o Ronaldo Trindade e o Ronaldo Henrique e o Vilela, né? E na frente é aquela situação. O Diogo, até porque o Rossi não pode jogar, o Garcês, né? E de repente o Vini Farias para fazer esse preâmbulo aí, um terceiro homem para compor no meio, para ser mais um atacante. Vamos aguardar. Esse pode ser o Paysandu para sábado e precisa pontuar sim, porque é incômodo a situação que está. E o Remo, ao contrário do Paysandu, está numa situação muito mais cômoda, embora tenha perdido uma posição, né? O Cuiabá venceu ontem de virada 3-1 em casa, o time do Amazonas saiu perdendo. O Amazonas fez 1-0, depois tomou a virada 3-1 e foi para a 5ª colocação. Está na mesma pontuação, 25 pontos, mas tem uma vitória a mais que o Remo, por isso é o 4º colocado e o Remo é o 5º. E o Remo tem esse jogo de quinta-feira contra a equipe do Novo Horizontino fundamental. Aliás, são 2 jogos importantes que o Remo faz em casa para o Remo tentar, de uma vez por todas, sacramentar essa posição, solidificar, melhor dizendo, essa posição na briga ali pelo G4, principalmente nessa virada do turno, porque faz 2 jogos seguidos contra o Novo Horizontino, contra o Avaí, na outra quinta, e depois encerra no turno contra o Goiás, jogando lá na Serrinha. Bom, ontem anunciado esse jogador aqui, não está anunciado oficialmente, tudo negociado, ele deve se apresentar amanhã ao Baianão, vai se apresentar amanhã, deve estar chegando na madrugada de hoje para amanhã e deve se apresentar ao Baianão para os exames, para fazer todo o check-up rotineiro. É o Léo Coelho, jogador de 32 anos, estava jogando no Peñarol, foi campeão uruguaio, está há 3 temporadas jogando no futebol uruguaio e chega para incorporar ao elenco do Remo. O Klaus, ele fez uma cirurgia, ele só vai chegar hoje lá de Chapecó, juntamente com seu empresário, mas com o protocolo, só contra o Avaí talvez ele possa jogar, poderia voltar. E se voltar, volta com a máscara, porque ele fez a cirurgia nasal e tem que se recuperar também dessa pancada, uma cotovelada que ele levou e, aliás, pouca gente viu. Então, o Klaus está fora, o Reinaldo fora. E aí, Camutanga com o Kaique, o Marcelinho, falaram maravilhas do Natan Santos, lateral que chegou aí do Inter, que estava no Internacional, que pertence ao Santos, e também do Natan Camargo, jogador que joga no meio. Mas o time do Remo para amanhã pode ter o Camutanga e o Kaique na zaga e um meio diferente, com o Caio Vinícius, com o Cantídio e com o Jaderson. Davó, e a boa notícia, Marrone treinando normalmente hoje. Eu acho que ele ficou com medo por causa do joelho, foi só um trauma, já está totalmente recuperado, já treinou ontem leve com o grupo e hoje vai participar normalmente do treinamento, fazendo o ataque com Pedro Rocha, que retorna à equipe. Então, uma ótima notícia. Para falar conosco, Marcelo Rangel, um dos grandes nomes dessa campanha azulina até aqui, goleiro seguro, que tem feito grandes defesas, tem ótimos números na competição, mas também não precisa participar tanto, porque quando o goleiro participa, porque alguma coisa não está dando certo na marcação. Mas ele fala da importância dos 2 jogos e da participação dele na campanha azulina. Marcelo Rangel. Quando eu faço uma defesa, quando você tem um resultado positivo, quando você pontua com os 3 pontos, ou até mesmo como foi na última partida, com aquele ponto importante, né, que nos manteve à frente do adversário, as suas defesas elas são ainda mais valorizadas. Então, é um mérito, né? Um fruto de um trabalho não só meu, né? Eu sempre friso e coloco o Daniel Crisio à frente, né, disso, que é o nosso treinador de goleiro, que vai todos os dias ali, né, para dentro de campo e faz o seu melhor, juntamente com a nossa equipe de goleiros, né, o Léo, o Igor, o João, o Matheus. Então, quem vai para dentro de campo ele tem que representar toda essa equipe técnica. Então, eu fico feliz de contribuir, né, com os resultados positivos, né, seja de 3 pontos ou igual foi 1 ponto na última rodada, e que a gente possa continuar assim.
É uma oportunidade agora grandiosa dentro da nossa casa, essa sequência de 2 jogos. E a gente sabe que se a gente vencer, a gente alcança uma pontuação de 31 pontos, ainda podendo aumentar ela antes do fim do primeiro turno, que a gente ainda tem o Goiás fora de casa. E se a gente vencer essas partidas, a gente termina aí com 34 pontos, né? É isso, são 6 pontos importantes que o Remo disputa em casa, seguidos nesta quinta contra o Novo Horizontino, que é o terceiro colocado com 30 pontos, e depois o Avaí, que é o sexto colocado hoje, no início da 17ª rodada, com 24 pontos, 1 ponto a menos que o Remo. O Cuiabá é o quarto colocado agora com 25, o Remo com 25 é o quinto. Curitiba é o líder, 23, próximo ao adversário do Paysandu, e o Goiás, o segundo também, com 33, sendo que o saldo do Curitiba é melhor que o Goiás. E o Paysandu, com a derrota do Amazonas, se manteve na 18ª colocação. E tem que pontuar com 15 pontos, porque fora o que está acima, que é o Botafogo, que tem na 17ª, já está com 18 pontos. Então, o Paysandu tem que pontuar, porque não pode deixar distanciar essa pontuação, principalmente para quem está fora, porque quem está fora na 14ª colocação, como o Atlético, que venceu, também tem 18 pontos. Então, a situação não é tão complicada assim, mas precisa sim pontuar. Beleza pura? Ficamos por aqui. Para você que está ligado no Tomazão TV, e a qualquer momento pode ter novidade sim no Remo, principalmente no meio e no ataque. Não sei se vem do Brasil ou se vem de fora, mas o Braz está preparando essa surpresa para a torcida azulina. E os jogadores que devem estar saindo a qualquer momento, e depois a gente fala sobre isso. Beleza? Ótima quarta, abençoada para todo mundo. Aquele abraço.